Olá, tudo bom? Eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas e antes de começar essa citação, gostaria de convidá-lo a se tornar membro do canal e ter acesso a vídeos exclusivos sobre Michel Foucault, Zygmunt Bauman e diversos temas. Já temos um curso completo sobre a microfísica do poder, inclusive. Tudo bem? A citação de hoje está presente no texto chamado Aula de Roland Barthes, e eu a nomeio como A Língua é Fascista, por Roland Barthes. Abro aspas para o autor. Eu deveria começar por interrogar-me acerca das razões que inclinaram o Colégio de França a receber um sujeito incerto, no qual cada tributo é, de certo modo, imediatamente combatido por seu contrário. Pois se minha carreira foi universitária, eu não tenho, entretanto, os títulos que dão geralmente acesso a tal carreira. E se é verdade que por longo tempo quis inscrever o meu trabalho no campo da ciência literária, lexicológica ou sociológica, devo reconhecer que produzi tão somente ensaios, gênero incerto onde a escritura rivaliza com a análise. E se é ainda verdade que desde muito cedo liguei minha pesquisa ao nascimento e ao desenvolvimento da semiótica, é também verdade que tenho pouco direito de a representar, tendo sido tão propenso a deslocar sua definição. Mal esta me parecia construída, e a apoiar-me nas forças excêntricas da modernidade, mais próxima da revista Telquel do que das numerosas revistas que através do mundo atestam o vigor da pesquisa semiológica. É, pois, manifestamente um sujeito impuro que se acolhe numa casa onde reinam a ciência, o saber, o rigor e a invenção disciplinada. Assim sendo, quer por prudência, quer por aquela disposição que me leva frequentemente a sair de um embaraço intelectual por uma interrogação dirigida a meu prazer, desviar-me-ei das razões que levaram o Colégio de França a acolher-me, pois elas são incertas a meus olhos, e direi aquelas que para mim fazem da minha entrada neste lugar uma alegria mais do que uma honra. Pois a honra pode ser imerecida, a alegria nunca o é. A alegria é a de reencontrar aqui a lembrança ou a presença de autores que amo e que ensinaram ou ensinam no Colégio de França. Primeiramente, é claro, Michelet, a quem devo a descoberta, desde a origem de minha vida intelectual, do lugar soberano da história entre as ciências antropológicas, e da força da escritura desde que o saber aceite com ela comprometer-se em seguida mais. E perto de nós, Jean Baruzzi, Paul Valéry, cujos cursos segui aqui mesmo quando era adolescente, depois, mais perto ainda, Maurice Merleau-Ponty e Émile Benveniste, e quando ao presente permitam-me abrir uma exceção na descrição com que a amizade deve mantê-los inominados. Michel Foucault, a quem sou ligado por afeição, solidariedade intelectual e gratidão, pois foi ele quem se dispôs a apresentar à Assembleia de Professores esta cadeira e seu titular. Uma outra alegria me vem hoje, mais grave porque é mais responsável, a de entrar num lugar que pode ser dito rigorosamente fora do poder. Pois se me é permitido interpretar por minha vez o colégio, direi que na ordem das instituições ele é como uma das últimas astúcias da história. A honra é geralmente uma sobra do poder. Aqui ela é sua subtração, sua parte intocada. O professor não tem aqui outra atividade senão a de pesquisar e de falar. Eu diria prazerosamente de sonhar alto sua pesquisa. Não de julgar, de escolher, de promover, de sujeitar-se a um saber dirigido. Privilégio enorme, quase injusto no momento em que o ensino das letras está dilacerado até o cansaço, entre as pressões da demanda tecnocrática e o desejo revolucionário de seus estudantes. Sem dúvida, ensinar, falar simplesmente, fora de toda sanção institucional, não constitui uma atividade que seja por direito pura de qualquer poder. O poder, a libido dominante, aí está emboscado em todo e qualquer discurso, mesmo quando este parte de um lugar fora do poder. Assim,
Quanto mais livre for esse ensino, tanto mais será necessário indagar-se sobre que condições e segundo que operações o discurso pode despojar-se de todo desejo de agarrar. Esta interrogação constitui, a meu ver, o projeto profundo do ensino que hoje se inaugura. É com efeito de poder que se tratará aqui indireta, mas obstinadamente. A inocência moderna fala do poder como se ele fosse um. De um lado aqueles que o têm, de outro os que não o têm. Acreditamos que o poder fosse um objeto exemplarmente político. Acreditamos agora que é também um objeto ideológico. Que ele se insinua nos lugares onde não o ouvíamos desde o início. Nas instituições, nos ensinos, mas em suma, que ele é sempre uno. E no entanto, se o poder fosse plural como os demônios? Meu nome é Legião, poderia ele dizer, por toda parte, de todos os lados, chefes aparelhos maciços ou minúsculos, grupos de opressão ou de pressão, por toda parte vozes autorizadas que se autorizam a fazer ouvir o discurso de todo poder, o discurso da arrogância. Adivinhamos então que o poder está presente nos mais finos mecanismos do intercâmbio social. Não somente no Estado, nas classes, nos grupos, mas ainda nas modas, nas opiniões correntes, nos espetáculos, nos jogos, nos esportes, nas informações, nas relações familiares e privadas, e até mesmo nos impulsos liberadores que tentam contestá-lo. Chamo discurso de poder todo discurso que engendra o erro e, por conseguinte, a culpabilidade daquele que o recebe. Alguns esperam de nós, intelectuais, que nos agitemos a todo momento contra um poder. Mas nossa verdadeira guerra está alhures. Ela é contra os poderes e não é um combate fácil, pois plural no espaço social. O poder é simetricamente perpétuo no tempo histórico. Expulso, extenuado aqui, ele reaparece ali. Nunca perece. Façam uma revolução para destruí-lo. Ele vai imediatamente reviver. Regerminar no novo estado de coisas. A razão dessa resistência e dessa ubiquidade é que o poder é o parasita de um organismo transsocial, ligado à história inteira do homem, e não somente à sua história política histórica. Esse objeto em que se inscreve o poder desde toda a eternidade humana é a linguagem, ou para ser mais preciso, sua expressão obrigatória. A língua. A linguagem é uma legislação, a língua é seu código. Não vemos o poder que reside na língua porque esquecemos que toda língua é uma classificação e que toda classificação é opressiva. Ordo quer dizer, ao mesmo tempo, repartição e cominação. Jacobson mostrou que um idioma se define menos pelo que ele permite dizer do que por aquilo que ele obriga a dizer. Em nossa língua francesa, e esses são exemplos grosseiros, vejo-me adstrito a colocar-me primeiramente como sujeito, antes de enunciar a ação que, desde então, será apenas meu atributo. O que faço não é mais do que a consciência e a consecução do que sou. Da mesma maneira, sou obrigado a escolher sempre entre o masculino e o feminino. O neutro e o complexo me são proibidos. Do mesmo modo, ainda sou obrigado a marcar minha relação com o outro recorrendo quer ao tu, quer ao voi. O suspense afetivo ou social me é recusado. Assim, por sua própria estrutura, a língua implica uma relação fatal de alienação. Falar e, com maior razão, discorrer não é comunicar, como se repete com demasia frequência. É sujeitar. Toda língua é uma reição generalizada. Vou citar um dito de Renan. O francês, senhoras e senhores, dizia ele numa conferência, nunca será a língua do absurdo. Também nunca será uma língua reacionária. Não posso imaginar uma reação séria tendo por órgão o francês. Pois bem, à sua maneira, Renan era perspicaz. Ele adivinhava que a língua não se esgota na mensagem que engendra, que ela pode sobreviver a essa mensagem e nela fazer ouvir,
numa ressonância muitas vezes terrível, outra coisa para além do que é dito, superimprimindo a voz consciente, razoável do sujeito, a voz dominadora, teimosa, implacável da estrutura. Isto é, da espécie enquanto falante. O erro de Renan era histórico, não estrutural. Ele acreditava que a língua francesa formada, pensava ele pela razão, obrigava à expressão de uma razão política que em seu espírito só podia ser democrática. Mas a língua como desempenho de toda a linguagem não é nem reacionária nem progressista. Ela é simplesmente fascista, pois o fascismo não é impedir de dizer, é obrigar a dizer. Assim que ela é proferida, mesmo que na intimidade mais profunda do sujeito, a língua entra em serviço de um poder. Nela, infalivelmente, duas rúbricas se delineiam: a autoridade da asserção, o gregarismo da repetição. Por um lado, a língua é imediatamente assertiva, a negação, a dúvida, a possibilidade, a suspensão de julgamento requerem operadores particulares, que são eles próprios retomados num jogo de máscaras linguageiras. O que os linguistas chamam de modalidade nunca é mais do que o suplemento da língua. Aquilo através de que, como uma súplica, tento dobrar seu poder implacável de constatação. Por outro lado, os signos de que a língua é feita, os signos só existem na medida em que são reconhecidos. Isto é, na medida em que se repetem. O signo é seguidor, gregário. Em cada signo dorme este monstro, um estereótipo. Nunca posso falar senão recolhendo aquilo que se arrasta na língua. Assim que anuncio, essas duas rúbricas se juntam a mim. Sou ao mesmo tempo mestre e escravo. Não me contento com o repetir o que foi dito, com alojar-me confortavelmente na servidão dos signos. Digo, afirmo, assento o que repito. Na língua, portanto, servidão e poder se confundem inelutavelmente. Se chamamos de liberdade não só a potência de subtrair-se ao poder, mas também, sobretudo, a de não submeter ninguém, não pode então haver liberdade senão fora da linguagem. Infelizmente, a linguagem humana é sem exterior. É um lugar fechado. Só se pode sair dela pelo preço do impossível, pela singularidade mística, tal como a descreve Kierkegaard, quando define o sacrifício de Abraão como ato inédito, vazio de toda palavra. Mesmo interior, erguido contra a generalidade e o gregarismo. A moralidade da linguagem. Ou então pelo amém nietzscheano, que é como uma sacudida jubilatória dada ao servilismo da língua, aquilo que Deleuze chama de capa reativa. Mas a nós, que não somos nem cavaleiros da fé nem super-homens, só resta, por assim dizer, trapacear com a língua, trapacear a língua. Essa trapaça salutar, essa esquiva, esse logro magnífico que permite ouvir a língua fora do poder, no esplendor de uma revolução permanente da linguagem, eu a chamo, quanto a mim, literatura. Fecho aspas para o autor. Muito obrigado a você que escutou até o fim essa citação. Inscreva-se no canal. Deixe seu comentário também, fique super à vontade. E o texto completo está no Colunas Tortas, o link está na descrição. Muito obrigado.